Segundo Timóteo, capítulo 4. Igreja, pode ficar à vontade. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Todos acharam? Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Mais uma vez. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Tentando organizar a bagunça aqui. Tudo bem com vocês? Oi? Essa é uma igreja de vitória, irmãos? Tudo bem com vocês? Agora sim, estamos... Hoje pela manhã, nós vamos falar desse texto que o Alisson acabou de ler para a gente, em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 5. A minha versão fala assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é instrução de Paulo para Timóteo. Era um jovem Timóteo. E hoje eu queria que a gente falasse sobre esse ministério. Mas não especificamente do ministério de Timóteo, simplesmente porque é o ministério de Timóteo, mas é também o ministério do cristão. Então, quando nós analisarmos o ministério de Timóteo, nós vamos estar analisando o ministério do cristão. Hoje, para nós aqui no Alípio de Melo, para essa parcela da Igreja do Senhor Jesus que se reúne aqui no Alípio de Melo. E o que é ministério? Ministério significa serviço. Todos nós temos um tipo de serviço na casa do Senhor. Amém, irmãos? Eita! Igreja, você está aí, igreja? Amém. Então, um amenzinho tão fraco. Todos nós temos serviço na casa do Senhor, amém? Isso, irmãos. Nós não podemos ficar esperando que as pessoas nos sirvam. Nós temos que ter proatividade em relação ao serviço, aos ministérios na casa do Senhor. Você que ainda não faz parte de algum ministério, e essa congregação tem vários ministérios, busquem algo para fazer. Você ficar sentado no banco não vai te levar totalmente aos céus. Você não vai ter todas as benesses, você não vai ter todos os galardões,
quanto mais você trabalhar, quanto mais você servir as pessoas, mais galardão você vai ter lá nos céus. Sabia disso? O Jaime está nos ensinando aqui, Apocalipse, e ele fala que uma das coisas que nós vamos fazer é louvar a Deus. Glórias a Deus, aleluia, amém. Lá no céu nós vamos realmente louvar a Deus. Mas nós vamos ter muitos benefícios, muitos galardões, conforme o serviço que nós tivermos aqui nessa terra, durante o período que nós estamos no reino de Deus aqui na igreja. Sabia disso? Muito bem. Nós vamos analisar então o que Timóteo, ou o cristão, precisa fazer e por que ele precisa fazer. Primeiro, Timóteo, ele precisa participar no sofrimento pelo Evangelho. Deixe a sua Bíblia aberta aí que nós vamos utilizar bastante nessa manhã a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo estava escrevendo para Timóteo e ele se encontrava no cárcere, preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Possam ir um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, de 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E completando esse nosso pensamento, 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 18, a palavra de Deus também fala: este é o dever que te encarrego, ó Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Timóteo precisava, nós precisamos combater o bom combate. Nós precisamos ser bons soldados do Evangelho, bons soldados de Cristo. No capítulo 1, versículo 18, Paulo fala assim, 18 não, versículo 8, perdão. Não te envergonhes, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Por que é que nós temos que participar? Nós temos, irmãos, que nos movimentar, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer algo para Deus, servi-lo. Em algum ministério, nós temos que prestar serviço. Uma antropóloga, Margaret Mead, ela era professora de uma faculdade, um aluno dela perguntou para ela o seguinte: como professora, nós podemos identificar uma civilização? E aí, os alunos ficaram pensando o que ela iria dizer quando se encontrasse um pedaço de uma telha, ou um pedaço de um vasilhame, que fosse encontrado de muitos e muitos anos atrás, e aí eles poderiam, talvez, identificar de quanto tempo é atrás, e talvez identificar uma civilização. Mas ela não respondeu isso. Ela respondeu: quando encontrarem um fêmur colado. E aí as pessoas ficaram achando estranho. Como? Como assim um fêmur colado? Porque nenhum animal na natureza, quando ele quebra a pata, quando ele tem algum problema na perna,
nenhum animal vai cuidar dele. Aquele animal está fadado a se tornar carne fresca, presa fácil para outro predador. Ele não consegue chegar num poço de água para beber água. Ele não consegue correr atrás da sua presa. Ele não consegue se alimentar mais e ele vai ficando muito, muito debilitado. E ele se torna presa para outro animal. Na natureza é assim. Mas somente o ser humano tem a capacidade de cuidar de alguém que tem um problema na perna, no fêmur. Ele vai dar carinho, ele vai cuidar, ele provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia e ele vai dar atenção àquela pessoa. Então, quando se encontrar um fêmur colado, aí tem uma civilização. Ajudar alguém, ela disse, ajudar alguém a passar pela dificuldade é o ponto de partida da civilização. A civilização é uma ajuda comunitária. Acontece isso lá no mundo, mas aqui na igreja também. Nós temos que auxiliar as pessoas. Nós nascemos para isso, irmãos. Não só de ficar esperando alguém falar coisas bonitas para a gente, falar do amor de Deus, do amor da igreja, que a igreja vai ser assunto aos céus, que a igreja é noiva de Jesus e tudo mais, mas nós temos que ser proativos, nós temos que buscar algo, nós temos que buscar ajudar as pessoas. É para isso que nós nascemos, é para isso que nós somos criados para as boas obras. E por que isso? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: por essa razão, por isso, para sermos utilizados, para nós fazermos algo, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Por que você vai servir? Por que nós temos que ajudar as pessoas para que as pessoas também possam encontrar a salvação? Para que os eleitos também possam ser salvos. É por isso que Paulo está falando para Timóteo, e hoje de manhã a palavra de Deus fala para o Alípio de Melo, nós precisamos servir, nós precisamos ter ministério, nós precisamos trabalhar para que outras pessoas também possam ser salvas. Amém, igreja? Segundo ponto, nós precisamos continuar na sã doutrina. Capítulo 1, versículo 13. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Abram também para 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. No capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 15, a palavra de Deus também fala assim, Paulo falando a Timóteo, a palavra de Deus falando para você hoje de manhã: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, 2 Pedro
capítulo 1, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Timóteo precisa continuar na sã doutrina. Nós precisamos continuar nas sãs doutrinas. Nós não podemos, irmãos. E olha que eu já vi isso algumas vezes. Eu vou falar uma palavra para vocês aqui. Eu vou falar um livro e eu quero que vocês procurem na sua palavra. Procurem aí 2 Macabeus, capítulo 2. Procurem em Tobias, no capítulo 1. Procurem em Judite, no capítulo 5. Esses são livros apócrifos, irmãos. Não se encontram na sua palavra. Esses livros são livros que nós podemos utilizá-los para consultar a história daquele povo na época deles, lá no Velho Testamento. Mas, irmãos, nós não podemos nos envergonhar e nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Às vezes nós falamos, vamos lá para Salmos, no capítulo 119, e aí ninguém sabe onde fica Salmos. Ora, vamos para 2 Crônicas, ninguém sabe onde fica 2 Crônicas. Vamos lá para Judas, ninguém sabe onde fica Judas. Irmãos, nós temos que ser obreiros que manejamos bem a palavra do Senhor, amém? Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Esses livros que eu falei aqui, Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, são livros apócrifos. E eles não estão na palavra de Deus, estão na Bíblia dos nossos amigos católicos. Por que isso? Porque a falsa doutrina espalha-se e leva à impiedade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, fala assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. A falsa doutrina, irmãos, espalha-se e leva à impiedade. Você não pode ser levado por falsas doutrinas. Você tem que saber empunhar a arma que você tem, que é a palavra da verdade, e saber manejá-la muito bem. Porque senão, pessoas podem chegar para você e falar coisas falsas, doutrinas falsas, não que estão nas sãs palavras, e você engolir como se estivesse bebendo água. Eu estava aqui ontem à noite com os jovens, e eu disse para eles, não engulam qualquer coisa. Pesquisem, procurem saber se na palavra de Deus está escrito é assim e assim. Porque senão, pessoas chegam aqui no nosso meio, falam qualquer coisa e nós acreditamos em qualquer coisa. Paulo está falando para que a gente possa continuar na sã doutrina, porque senão é perigoso que a falsa doutrina espalhe-se a impiedade. E quando nós falamos de impiedade, nós pensamos nos ímpios,
e ímpios, nós não estamos falando daquelas pessoas lá no mundo. Eu disse isso para vocês alguns domingos atrás. Ímpios, nós estamos falando daqueles que estão dentro do reino. São aqueles que fazem menos caso do evangelho. Esses são os ímpios, aqueles que nós devemos nos afastar dele. Nós não podemos fazer menos caso do evangelho. Paulo continua falando em fugir das paixões da mocidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele fala: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E eu digo a vocês que nós não devemos fugir não somente das paixões da mocidade, mas de toda e qualquer paixão. Às vezes nós ficamos tão apaixonados com coisas fúteis, com coisas que vão ficar nessa terra, que nós não vamos poder colocar dentro de um caixão. O nosso caixão não tem gaveta. Você acha que nós vamos poder levar alguma coisa dessa terra, irmãos? Algumas pessoas têm tanta paixão por algumas coisas nessa terra. Ah, mas eu queria ser assim, eu queria ter isso, eu queria ter alguma coisa dessa. Irmão, a palavra de Deus diz que Deus não vai permitir que falte para nós alimentação e vestuário. Passando disso, nós devemos agradecer a Deus tudo que vier para nós. E se tem alguém aqui que está faltando vestuário e alimentação, por favor, irmão, fale. Que você não pode ficar sem isso. Porque, como o Kleber falou, essa igreja, ela respeita a sua oferta. E tudo que se faz aqui é com o dinheiro que você deposita na oferta. Nada além disso. Ou são ofertas voluntárias. Ô João, eu vou vender um lote lá em Venda Nova. Está valendo uma nota o lote em Venda Nova. E eu vou doar tudo para a igreja. Glória a Deus! Você pode fazer isso, irmão. Ninguém está falando aqui que você é obrigado a fazer isso, mas você pode. Se você for fazer isso de bom coração, de bom grado, faça. Ah, eu quero doar todo o meu 13º para a igreja. Faça isso, irmão. Você não é obrigado. O Kleber estava falando para a gente, agorinha mesmo. Não é obrigação. Você não tem que fazer isso. Mas se for algo que brotou no seu coração, e você fala, eu quero fazer, faça. Nós temos que fugir das paixões da mocidade. Por quê? Porque Timóteo precisa ser purificado e separado para o uso do mestre, assim como nós também. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, a palavra de Deus também diz assim, instrução de Paulo continuando para o próprio Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo também instrui a Timóteo, e a instrução da palavra de Deus para a igreja no Alípio de Melo, evitar as contendas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Elas só engendram contendas. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 4, 1 Timóteo,
capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Um pouquinho à frente, no capítulo 6 de 1 Timóteo também, 1 Timóteo, capítulo 6, lá, a partir do versículo 3, a palavra de Deus fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. E por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque ele precisa brandamente levar outros à verdade. Capítulo 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo de Deus, o servo do Senhor, não viva a contender, e sim ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós precisamos evitar as contendas, porque nós precisamos, de forma branda, levar os outros à verdade. Você não tem que pegar o camarada e chacoalhar. É a verdade. Aceita que é a verdade. Não é dessa forma que você convence a pessoa, mas de forma branda. Olha, a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Essa é a verdade. É dessa forma que nós precisamos levar as pessoas à verdade. E, finalmente, Paulo também fala que diligentemente pregar o Evangelho. No capítulo 4 do 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo fala lá para Timóteo. E a palavra de Deus fala hoje para a igreja no Alípio de Melo. Prega a palavra, insta, você deve ser insistente. Ontem eu estava falando com os meninos aqui sobre filtro, e nós precisamos filtrar algumas coisas na nossa mente, e muitas vezes nós começamos algumas coisas na nossa vida, por exemplo, um curso de inglês, e deixamos para lá, paramos na metade do caminho, não terminamos. Quem aqui já começou alguma coisa na sua vida e parou no meio do caminho? Levanta a mão, por favor. É mais ou menos como os meninos ontem também. Todo mundo já fez alguma coisa assim, né? A maioria aqui, pelo menos. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos pregar a palavra, insistir, insta, é insistir. Quer seja, insta aqui, irmãos, não é abreviatura de Instagram, não, viu, por favor. Por favor. Insta quer dizer, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Por quê? Porque nós vamos
passar por uma grande apostasia. Paulo continua falando aqui a partir do versículo 3 do capítulo 4, 2 Timóteo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vocês lembram quando Jesus, lá em João capítulo 6, ele estava falando, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aí aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, os discípulos dele, que estavam lá por vários e vários motivos, talvez para se alimentarem, como ele tinha feito há pouco tempo antes, lá de João capítulo 6, existiam vários discípulos que estavam seguindo a Jesus, e quando ele fala, eu sou o pão vivo, e aí as pessoas falam, que Jesus? Senhor, está ficando meio doido, bateu as bielas. Esse Jesus, nós conhecemos ele, é filho de José, o carpinteiro. Como que ele fala que ele é filho de Deus? Como ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Está pancada, Jesus. Várias pessoas foram embora. Não aceitaram essa fala de Jesus. Questionaram. Falaram, isso aí que ele está falando não é verdade. Muitas pessoas foram embora. Jesus chamou os discípulos dele e falou assim, quem vocês acham que as pessoas falam a meu respeito? O que vocês dizem a meu respeito? Você é o Filho de Deus, enviado do Pai. Se vocês quiserem também, pode ir embora. Porque eu não falo nada para agradar as pessoas. Eu falo o que eu recebo de Deus. E as pessoas, nós vamos para qual verdade, Senhor? Nós vamos para quem? Tu falas a verdade. Tu és a verdade. Continuando a leitura aqui, no capítulo 4, versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. O Kleber estava falando isso hoje, na hora da coleta. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É isso, igreja, que eu quero deixar para vocês hoje pela manhã, que a palavra de Deus possa fazer realmente diferença na sua vida, que nós realmente possamos encontrar ministério, para que a gente possa trabalhar, porque trabalho existe. Existem poucas pessoas para tanto trabalho. Se disponham a servir em ministério. Assim como Paulo instruiu a Timóteo, a palavra de Deus nos instrui hoje pela manhã. Que Deus possa nos abençoar. Marcos, tem mais algum cântico?